Amém. Eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus conhecido, e é a oração de um filho a seu Pai celestial. Eu quero então apontar aqui algumas lições nessa oração de filho para seu Pai. João 17, todo o capítulo nós vamos ler nessa noite. João 17, de 1 a 26. Você encontrou o texto, sei que vai ser transmitido aqui o texto, mas muitos estão com a Bíblia aí nas mãos, ou aí no celular. Então você encontrou o texto, fique em pé, por favor. Evangelho de João, capítulo 17, do verso 1 ao verso de número 26, a oração de um filho a seu Pai celestial. João 17, de 1 a 26, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ela conceda a vida eterna a todos, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos, o que lhes deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra santa, lida nesse momento, palavra eficaz, palavra verdadeira, palavra do Senhor, palavra que muda o coração de homens e mulheres e tem mudado ao longo da história. Mudou o meu coração, mudou o coração dos meus irmãos, palavra santa do Senhor, em especial esse texto que nós estamos agora a meditar nessa noite, ó Deus. Nós queremos pedir ao Senhor graça sobre nossas vidas, para que encontremos no texto, ó Deus, direcionamento para a nossa caminhada, alimento para a nossa alma, para a nossa vida, alimento para nós, na nossa vida espiritual e na nossa jornada com o Senhor. Pai, estamos em um mundo, ó Pai, que nos odeia. Vivemos, ó Deus, desafios, ó Pai, diariamente de fé, de santidade, de caminhar contigo. Eu quero clamar ao Senhor, ó Deus, fala ao nosso coração nessa noite. Abençoa a tua igreja,
fortalece-nos na fé, derrama a tua graça sobre o teu povo. É a oração que eu te faço pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, vou só pegar uma água aqui que deu uma leve engasgada. Faz parte. Meus irmãos, eu quero meditar com vocês nessa noite sobre desvendando os segredos da oração e olhando aqui para a oração de Jesus ao seu Pai Celestial. Nós, quando olhamos para a Escritura Sagrada, sempre é interessante percebermos algumas coisas que nós, enquanto reformados, presbiterianos, estudiosos da Escritura, vez ou outra eu sempre me deparo com a situação de que nós somos pessoas que conhecemos muito sobre teoria da oração, mas a pergunta é, nós somos um povo que ora, nós conhecemos muito sobre técnica de oração, mas será que nós somos um povo que tem tido um relacionamento de intimidade com Deus? Nós somos um povo que muitas vezes, e eu sempre paro para pensar sobre isso como uma coisa muito interessante, do ponto de vista da teologia, existem dezenas, centenas, milhares de livros escritos sobre a temática oração. Já parou para analisar sobre isso? Do ponto de vista de análise do que é oração, existe dezenas, centenas, porque não milhares de livros escritos sobre a técnica, o que é, como se faz a oração, sobre como ela é. Mas a pergunta que eu quero deixar com você aqui nessa noite, você é uma mulher de oração? Você de fato é um homem de oração? Você tem se relacionado com Deus por meio da oração? E eu gostaria de olhar para esse texto aqui nessa noite, João 17, e apontar para vocês aqui 3 princípios olhando para esse texto, desvendando os segredos da oração, olhando para a oração de um filho a seu Pai Celestial. O primeiro segredo aqui desse texto é que toda oração, ela possui uma característica, ela possui uma natureza intercessória. Veja bem, a oração de João 17, sem sombra de dúvida, é a oração que nós consideramos uma oração perfeita. Uma oração que João, de maneira brilhante, registra em um momento do ministério de Jesus, em que Jesus está ali, caminhando para a cruz, e naquele momento difícil, em que ele acabou de ter ali o jantar com seus discípulos, Judas saiu para traí-lo, a angústia que vem sobre Jesus, na sequência ele vai ali para o Getsemane. Ele havia acabado de ensinar os seus discípulos sobre coisas profundas do seu relacionamento com Deus, e do relacionamento deles com Deus, e do relacionamento de Jesus com eles. Jesus os chama de amigos, Jesus fala para eles ficar vinculados a Ele. Há muita angústia no ambiente, e é nesse momento, então, que nós temos, e é somente João que faz esse registro, é somente João, que estava ali próximo a Jesus, nesse momento, que registra essa oração que está em João 17, chamada, descrita como oração sacerdotal, e na verdade é uma oração linda, porque é um momento, eu sempre quando leio esse texto, e todos aqueles que comentam esse texto, acho magnífico o apontamento que diz o seguinte, uma janela que se abre para a eternidade, onde nós estamos vendo aqui de maneira muito clara, uma conversa que acontece na Trindade, entre Pai, Filho e Espírito Santo, em especial, o Filho conversando com o Pai. Qual é o assunto da Trindade? O que é o tema que a Trindade conversa? João 17 revela aqui para nós, porque diferentemente de outros textos sobre oração, em que nós encontramos na Escritura, em que Jesus, uma vez perguntado como devemos orar, e Jesus ensina como que de uma maneira técnica, em outros momentos em que a Bíblia diz, Jesus se retirou para orar, e não se registra o que Jesus falou, João 17 aponta, do começo ao final, uma conversa ampla, profunda, entre o Filho e seu Pai Celestial. E a primeira característica é que toda oração, e a gente desvenda os mistérios da oração, os segredos da oração, à luz da Escritura, toda oração possui uma característica, ela tem uma natureza intercessória. Esse é o meu primeiro ponto com vocês. Olha comigo os seguintes versículos, e nós vamos andar aqui no capítulo 17 de João, em alguns versículos. Versículo 1, olha o que diz lá, o verso 1, tendo Jesus falado dessas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Verso 5, e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. 9,
É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. 11, olha o que diz o verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Verso 17. Antes do 17, o 15. Não peço que tires do mundo, e sim que os guardes do mal. 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E por fim, o verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Um filho conversa com seu pai. Em um relacionamento perfeito entre pai e filho e pai, entre Jesus e seu Pai Celestial. Nós temos aqui na oração de Jesus, de maneira muito clara, o momento em que Jesus está intercedendo. As expressões que aparecem aqui são as seguintes expressões: glorifica-me, rogo, peço que o tires, santifica-os, guarda-os. Todas essas expressões que Jesus utiliza, ela tem uma mesma característica. Jesus está intercedendo, tanto pelo ministério que está ali no momento final, quanto pedindo pelos seus discípulos, e Jesus então se coloca como intercessor, fazendo pedidos, colocando situações, colocando questões sérias, gravíssimas, na presença do Pai Celestial, por meio da sua vida de oração. Sabe, meu querido irmão, uma oração dirigida a Deus, ela pode e precisa sim ter momento de intercessão. E na verdade, essa é uma característica muito importante, porque nós geralmente pedimos muito por nós, e faz parte, nós pedimos mesmo. Mas você tem desenvolvido na sua vida de oração essa característica de interceder pelo seu irmão, de interceder por causas importantes, de interceder por questões nobres que envolvam do micro ao macro, sejam questões micro da igreja local, que nós precisamos sempre interceder, ao macro que envolve o nosso país e mundo. Você tem sido alguém que intercede? Eu sempre, quando falo dessa característica, que a oração é intercessória, a partir da própria oração de Jesus, nessa oração solene, histórica, do Filho conversando com o Pai, ou seja, a oração perfeita, e na oração perfeita da Trindade, nós temos um momento de intercessão que está acontecendo ali. Eu devo interceder durante as minhas orações. Eu preciso orar intercedendo. Eu preciso ter isso como algo precioso na minha vida de oração. Eu preciso desenvolver isso na minha vida e caminhada de oração. Eu sempre falo e me emociono nessas características, porque, vez ou outra, eu sempre, quando falo de oração, vez ou outra vocês vão me ver repetindo isso aqui como pastor, porque ao longo da minha jornada o que eu tenho visto é homens e mulheres de intercessão sendo chamados para a glória, e a gente não vê outros tantos se levantando para substituí-los. Irmãos, eu lembro do início do meu ministério, em que mais ou menos o pessoal sabia a hora, e eu, como venho do interior de Goiás, e muita gente vem de outros estados também. São Paulo, geralmente, o culto principal é durante a parte da manhã, que é o culto das 11 horas. Geralmente, na cidade de São Paulo é assim, os cultos é durante a parte da manhã. Interiorzão, gente, a gente sabe, o cultão é de noite. Irmãos, no início do meu ministério, não tinha WhatsApp naquela época, né? Já faz tempo. Mas eu lembro do início do meu ministério receber recados de pessoas ali, antes de eu ir para o culto, que sabiam que eu estava começando meu ministério. Lembro de pelo menos 3 pessoas que sempre mandavam recado para mim. O culto da igreja que eu fui pastor durante 12 anos era 7h30 da noite. 19h30 começava esse culto. 19 horas chegava recado para mim. E o recado era: estou aqui na minha casa orando por você, Alexandre, Deus te use. E aí depois vinha de outra família, que não tinha contato com essa família, o recado: Alexandre, cheguei aqui na igreja, estou orando pelo meu pastor e estou orando por você também, meu amigo. E assim, uma irmã da igreja também mandava recado para mim, falou assim: Alexandre, estou intercedendo por você. É interessante ver que os anos vão passando e essas pessoas foram sendo chamadas para a glória, não estão mais aqui. E eu fico vendo, às vezes, como não se levantaram pessoas, e não estão se levantando pessoas para interceder. Meu querido irmão, em nome de Jesus, eu quero dizer para você que nessa noite, se você tem um ministério de intercessão, se você tem vontade de interceder, de aprender a interceder, levante-se como alguém que ora intercedendo pela causa da igreja, pelos pastores da igreja, pela liderança da igreja, pela equipe de louvor da igreja, pelos presbíteros da igreja, pelos diáconos da igreja, pelos irmãos e irmãs da igreja, pelos casais. Tema o que não
falta para a gente orar intercedendo em nome de Jesus. Nós precisamos ser uma igreja intercessora. Até porque, irmãos, quando a gente ora intercedendo, Deus ouve. E Deus faz diferença. E me permito aqui contar uma história, para começo de conversa nossa aqui, do reverendo Ronaldo Lidório. Essa é uma das histórias que mais me impacta no meu ministério, porque é lá quando o reverendo Ronaldo Lidório está lá nos Concombas, que fica ali entre Gana e Togo. E o reverendo Ronaldo Lidório conta que logo no início ali, quando Deus começa a fazer um mover, e vocês conhecem essa história, muito, muito repetida pelo Ronaldo Lidório e por pastores que ouviram essa história, e eu sou um dos que repetem essa história. Mas o Ronaldo Lidório conta que logo no início do ministério dele ali, aquelas dificuldades, tentando alcançar as tribos Concombas ali, eis que um dia termina um culto, e ainda no começo, ainda não havia acontecido muitas conversões, ele tinha ido numa região mais distante do que era ali a base do que ele tinha estabelecido, e eis que chega uma mulher com uma criança envolta em panos, e ela procura para o reverendo Ronaldo Lidório num canto, e ela chega nele e fala assim, olha, eu saí lá da minha região, porque eu ouvi falar aqui de um Deus que faz coisas grandiosas, e que você fala desse Deus, e eu queria que você orasse pela minha filhinha, meu bebezinho, e eu já procurei em todas as forças, em todos os espíritos, ninguém tem poder sobre a vida da minha filha para curá-la, e a minha única esperança é você. Ela direciona ao Ronaldo Lidório a esperança. Ele conta assim, e quando ele pega aquela criança nos braços daquela mãe e tira os panos, a menina está coberta, a criança está coberta da cabeça aos pés de chagas. Ele fica com o coração profundamente quebrantado, contrito, constrangido, na esperança daquela mulher depositada nele. E ele, um bom presbiteriano, sabe que não é na barganha, não é assim. Ele envolve ela nos panos, a criança, e ele faz uma oração, e a oração dele é, Senhor, e a oração dele é intercessória. Senhor, o Senhor sabe do porquê que a gente está aqui nesse lugar. O Senhor sabe que a gente está aqui anunciando o Teu Evangelho para essas pessoas que ainda não Te conhecem. O Senhor sabe que eu, por mim mesmo, não tenho o poder de curar essa criança, mas eu quero pedir ao Senhor, e ele fala isso na oração dele, para que a glória do Senhor seja manifesta e as pessoas saibam que só tem salvação em Jesus Cristo. Eu clamo ao Senhor, cura essa criança, mas faça conforme o Teu querer. E entrega a criança nos panos, enfaixada em panos para a mãe. No outro dia, Ronaldo Lidório diz que na porta da casa dele está uma multidão, e ele fica assustado. E na frente a mãe com uma criança nos braços, envolta em panos. E ele fica angustiado porque, será que aconteceu alguma coisa, né? Ele fica ali preocupado, o que aconteceu? E aí, quando ele vai atender aquela mãe, ela fala, olha, você orou pela minha filha, pela minha criança. Eu cheguei na minha região lá, e todos conheciam a doença da minha criança, coberta da cabeça aos pés de chagas. Eu cheguei na minha casa, quando eu abri os panos, a minha criança estava completamente limpa da cabeça aos pés. E toda a comunidade, toda a aldeia quis saber quem foi aquele que fez obra tão grandiosa na vida da minha criança. E eu estou trazendo essa multidão aqui para você falar do Jesus que curou a minha filha. Meus irmãos, não se esqueça que a oração que você faz intercedendo, Deus ouve e pode fazer coisas grandiosas. Se levante, meu irmão, minha irmã da Igreja Presbiteriana Unida, como intercessor, porque a oração que Jesus faz, ela tem essa característica da sua natureza. Nós podemos falar com Deus clamando, intercedendo por causas impossíveis, as causas que forem. Nós temos essa alegria, esse benefício, esse meio de graça, irmãos, que nos permite clamar ao Senhor na certeza de que Ele ouve a nossa oração. Isso me leva a um segundo argumento com você nessa noite. Se, em primeiro lugar, a oração sacerdotal, ela tem uma característica que é intercessória, e aí nós estamos desvendando aqui os segredos da oração, olhando para a oração desse filho a seu Pai Celestial, a oração perfeita, irmãos, a oração que acontece na Trindade, uma oração no momento histórico da humanidade. Jesus está intercedendo pelos discípulos e pela missão dele, mas a oração carrega uma segunda característica. Se, em primeiro lugar, ela tem uma natureza intercessória, em segundo lugar, ela carrega a marca do reconhecimento.
Veja comigo que aspecto interessante que a oração de Jesus tem. E a oração, a partir do verso 2, 3, 7, 8 e 24. Olha o que diz lá. Verso 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Verso 3 em sequência. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Verso 7 e 8 agora. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Agora, o verso 24. O verso 24 diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam comigo também os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O que esses versos que eu citei aqui, que estão na oração de Jesus, têm como marca principal nessa oração, que é essa oração histórica, que é referência para nós? Uma segunda característica que você percebe nela, a marca do reconhecimento. E o que Jesus está fazendo aqui? Na sua oração, ele está reconhecendo a grandeza de seu Pai. Olha as expressões que ele usa: que te conheçam, que reconheçam. Da exaltação, e é esse que vai ser o nosso registro, para que fique registrado como é o ser do nosso Deus. Está vendo a importância da oração, meu querido irmão? E aí, finalizando esse segundo tópico aqui com vocês, para a gente ir para o terceiro e último, hoje o reverendo Roster, pela manhã, comentou sobre as Olimpíadas, e eu preciso fazer, acaba que é muito interessante a gente fazer essa observação. Eu tenho certeza que você observa isso também. A observação do reverendo Roster foi muito feliz, porque fez esse retrato. E ele falava, né, do começo das Olimpíadas, que tentou zombar do nome de Cristo, e muita gente comentou, virou assunto da internet. Com certeza você viu isso aí. E aí, quando vai para a internet, muita gente fala, muita gente tem opinião. E, de fato, né, eu gostei muito de alguém que disse que a gente não se surpreende com isso, porque Cristo, a maior zombaria sobre Cristo se deu na cruz do Calvário. A partir dali, ele vai ser sempre zombado. E a Bíblia fala que é escândalo para o mundo mesmo, é loucura para o mundo, a cruz de Cristo. É isso. A zombaria, a gente sabe que aconteceria, mas Deus, ele é magnífico, ele faz coisas extraordinárias. E eu não tenho memória, irmãos, de fato, eu não tenho memória de ter visto uma Olimpíada em que apareceu tanta gente orando. E muitas orações de gratidão, tem várias. Ontem a nossa seleção brasileira de futebol feminino, no final lá do jogo, que perdeu, eles, enquanto a câmera estava em cima deles, eles fizeram um círculo, o técnico falou e eles terminaram fazendo aquela oração do Pai Nosso. A gente sabe que é meio um hábito, mas é interessante eles terem feito isso. Poderiam não ter feito. Mas eu queria falar aqui da judoca Larissa Pimenta, que ganhou bronze no judô. E é interessante porque quando ela vence a italiana, Odete, e ao vencer, e ela foi uma adversária da Odete, que nunca tinha ganhado da Odete nas lutas, e ela vence a Odete pelo bronze, ela se ajoelha ali por ter ganho a medalha de bronze. E a Odete se aproxima dela, e depois fizeram a leitura labial das duas, e a Odete diz assim: agora, glorifica o teu Deus. Glorifica o teu Deus. Agradece o teu Deus. Agradece a Deus. A adversária vencida, falando para a vencedora. E aí foram entrevistar a Larissa. E a Larissa pegou e falou assim: não, é porque eu tenho andado mais próxima da Odete. E eu tenho falado de Deus para ela. Eu tenho falado de Deus para ela. Meu querido irmão, minha querida irmã, não só pelo ponto de vista teórico, mas saber a teoria deve nos levar a uma vida de intimidade com Deus, a sabermos conversar com Deus de uma forma profunda e íntima. E eu imagino, irmãos, penso eu, que agradecer e adorar a Deus é algo que é nobre da nossa parte, porque Jesus colocou isso na oração que está lá, na sua oração sacerdotal, em que ele reconhece os feitos de Deus Pai, e nós, à luz da oração de Jesus, precisamos, na nossa caminhada, reconhecer os feitos de Deus em nossa vida. Isso me leva, em último lugar, à terceira característica, desvendando os segredos da oração, olhando para a oração de um filho ao seu Pai Celestial. Assim, em primeiro lugar, ela tem uma natureza intercessória. Assim, em segundo lugar, ela carrega a marca do reconhecimento. Em terceiro lugar, ela existe. Em terceiro lugar, sobre desvendando os segredos da oração.
A oração existe, acima de tudo, para nos levar à comunhão com Deus. A oração existe, acima de tudo, para nos levar à comunhão com Deus. Veja comigo, e eu quero que você preste atenção nesses versos. Grife os versos que eu coloquei aqui para você. E coloque, isso aqui foi um momento de intercessão, isso aqui foi um momento de reconhecimento, e esse aqui é um momento de comunhão. Verso 6, olha o que diz o verso 6. Veja o que Jesus diz. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Verso 10, diz assim o verso 10, ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Verso 13, agora, diz assim, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Verso 14, na sequência, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Versos 16 e 18 e 19, eles não são do mundo como também eu não sou. Agora 18 e 19, assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Aliás, tem mais versos aqui, do 21 ao 23, que diz assim, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste, como também amaste a mim. 25 e 26. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Sabe que a maior parte da oração sacerdotal de João 17, feita por Jesus, ela não é usada para pedir, interceder, nem para o reconhecimento? A maior parte da oração entre filho e pai, da conversa entre o filho e seu pai, é para comunhão. São expressões que Jesus está falando que ele não está pedindo nada, ele está conversando. Ele não está solicitando nada, ele está falando com seu pai. Ele está abrindo o seu coração, ele está em comunhão com o seu pai. Ele não está pedindo, ele está conversando, ele está compartilhando, ele está se abrindo, ele está se relacionando, ele está tendo comunhão. Meu querido irmão, o grande segredo da oração, meu querido, minha querida irmã, se você aqui, o reverendo Roster sempre nos desafia a ser uma igreja avivada, me apresentou aqui como avivalista do Mackenzie. Ô, Senhor, faça isso, que seja. Mas sabe qual que é o grande segredo se você quer ser uma mulher de oração, se você quer ser um homem de oração, sabe qual que é o grande segredo? Faça da oração um momento de comunhão entre você e Deus. Eu vou usar uma outra expressão para facilitar a sua vida. Faça da sua vida de oração um momento de amizade entre você e seu Pai Celestial. Faça da vida de oração um momento em que você vai à presença de Deus, como alguém vai à presença de um amigo para conversar com Ele. Faça do seu momento de oração um momento de conversa com você tem com um grande amigo. Não é errado pedir, o errado é só pedir. Porque só pedir mostra superficialidade de oração. Não é errado agradecer, mas só agradecer, às vezes apresenta uma coisa que é distante, porque até uma pessoa na rua agradece. Você faz uma coisa em favor para uma pessoa na rua, ela fala, muito obrigado. Às vezes uma pessoa que não tem intimidade nenhuma é capaz de agradecer. Mas íntimo, amigo e próximo é quem anda junto. Homem e mulher de oração, meu querido irmão, não é uma pessoa que ora bonito, com frases bonitas, assertivas, frases pomposas, voz imponente na frente da igreja. Não é isso que é vida de oração. Vida de oração é uma pessoa que anda com Deus e conversa com Ele o tempo todo, como quem conversa com um amigo. Não só pedindo, não só agradecendo, mas conversando com Deus. Conversando, compartilhando do dia a dia, compartilhando da vida,
compartilhando das dores. Sabe quando você volta à noite e conversa com alguém que estava ali, a expectativa de conversar? Isso acontece muito quando alguém está apaixonado, não é verdade? Tem a rotina do dia, da lida, do trabalho, chega em casa, fica doido para ligar para a namorada ou para o namorado. Já viu como é que essa conversa rende? É 3 horas que a pessoa nem vê. E ainda quando vai desconectar, fala assim, primeiro você. Não, vai você primeiro. Não, desliga você. Não, você primeiro. Desliga você. Aí se é aquela pessoa mais bruta, né? Desliga você. Desligou tudo. Eu pensei, nossa, que bruto. Era um joguinho, era para você falar, não, desliga você. Já vi acontecer. Mas eu percebo, irmãos, que às vezes a gente tem dificuldade de ter tempo com Deus, porque a teologia ruim que veio sobre nós, histórica, e tem pontos históricos aí em que veio teologias ruins que entraram no nosso país de séculos atrás. A gente pode remontar isso historicamente a um momento histórico que aconteceu lá nos Estados Unidos e que desgarrou numa teologia ruim que contaminou a América, e a América do Sul, a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Tem um ponto histórico ali que a gente pode falar. Os efeitos disso são, muitas vezes, nós termos pessoas que transformaram a oração em um momento extremamente formal, e extremamente frio, e extremamente de palavras sem sentido, que se resumem a pedir e agradecer e fim. Eu quero dizer para você aqui, minha querida irmã, meu querido irmão, se você quer ser uma grande mulher de oração, um grande homem de oração, invista na comunhão com Deus. Vai conversar com Deus como quem conversa com um amigo. Sem perder a formalidade que você está falando com Deus vivo, mas também com o temor do Espírito Santo, que te permite, por exemplo, sentar na sua cama e conversar com Deus. Conversa com Ele. Conversa de olho aberto. Você tem o olho fechado. Desde que você se concentra, pode conversar com Deus de olho aberto. Aliás, me permitam aqui, eu não sou o melhor exemplo de absolutamente nada, mas uma coisa que eu descobri muito forte foi o quanto é bom conversar com Deus viajando de carro. E eu não posso conversar com Deus viajando de carro de olho fechado, irmão, senão eu não estaria aqui para contar essa história para vocês. Mas eu me lembro de uma vez que eu tinha vindo a São Paulo para um módulo, na época que, eu não lembro se eu tinha vindo para uma reunião da APECOM, eu não lembro se eu tinha vindo para um congresso da APECOM, eu não lembro se eu tinha vindo aqui fazer um mestrado em São Paulo, eu não morava aqui em São Paulo ainda, eu só lembro disso. E eu lembro que eu voltei para a minha casa, peguei meu carro que estava lá na minha mãe. Tinha sido uma semana intensa aqui em São Paulo. Eu lembro que quando eu voltei para casa, da viagem, que era 1h40, da casa da minha mãe até a minha casa, em Goianésia, eu lembro que eu coloquei um DVD, na época, ali no carro tinha esses DVDs, coloquei um DVD de louvor, e eu fui a viagem inteira conversando com Deus, não pedi nada. Naquele momento, foi uma conversa de compartilhar com Deus do que estava sendo a minha vida, do que estava no meu coração. Fui contar para Deus as coisas das novidades da minha vida. Fui contar para Deus os meus medos. Fui contar para Deus o que estava acontecendo. Fui conversar com Ele na viagem. Ele estava ali do meu lado. Porque, de repente, naquele carro, naquele veículo, algo tomou conta daquele ambiente ali, numa simples viagem, irmãos, e virou um culto. Eu comecei a adorar, a cantar alto, e eu estava falando com Deus, de repente estava cantando, e de repente eu estava falando com Deus de novo, e estava cantando. E foi um dos momentos mais gostosos de comunhão com Deus. Comunhão que se dá com você falando, mas comunhão quando a gente pega emprestado. Esses dias eu estava num congresso, ano passado, no congresso da PECOM, Raquel Novaes cantando aquela música dela lá, que fala sobre que a gente não é nada. Eu fui tomado de um sentimento de gratidão a Deus, de comunhão com Ele. Irmãos, me derramei ali na presença do Senhor. Quanto tempo, meu irmão, você não está se quebrantando diante do Senhor? Eu quero terminar essa reflexão e terminar dizendo para você, querido adolescente, querido jovem, querido irmão mais velho, querido casal, querido presbítero, querido diácono, querida liderança da igreja. Deus te chama para ser um homem, uma mulher de oração. Deus tem nos chamado para sermos assim. E isso só acontece, irmãos, quando a gente rompe as nossas formalidades.
a gente começa a tratar Deus como alguém próximo a nós. E nos desafiamos para isso. Sabe, eu desafio você, adolescente, a chegar na sua casa e conversar com Deus. Fecha o quarto lá. Se fecha no seu quarto. Vai falar com Deus. Vai conversar com Deus. Vai conversar com Deus. A Bíblia diz que se a gente se aproximar dele, ele vai se aproximar da gente. Às vezes você, adolescente, jovem, ainda não teve um momento seu com Deus. Eu quero desafiar você que nessa noite, adolescente e jovem, a ir conversar com o Senhor, porque Ele te espera. E a Bíblia diz que o Senhor em segredo te espera, e em segredo Ele vai te recompensar. Vai falar com Deus. Mas não vai falar com Deus só para pedir, não. Pode pedir. Vai falar com Deus para agradecer. Agradece, mas qualquer um agradece. Vai falar com Deus e vai compartilhar a sua vida. Mesmo Deus sendo soberano, eu tenho aprendido que Ele tem prazer em ouvir daquilo que nós temos para falar. Uma referência disso é que um pouquinho antes aqui de João 17, em João 14, Jesus sabia de toda a angústia do coração dos discípulos, mas Jesus pega e fala assim, conta aí o que está acontecendo. E aí se você pegar João 14, começa uma sequência de discípulos falando para Jesus coisas mais simples. Ele diz assim, primeiro começa com Pedro em João 13, finalzinho. Senhor, para onde que o Senhor vai? Aí depois vem Filipe e diz assim, Senhor, mostra-nos o caminho. Depois vem Tomé, Senhor, como saber o caminho? São os discípulos conversando com Jesus, e Jesus ali bondosamente ouvindo e respondendo. Está com dúvida? Está precisando? Adolescente, jovem, irmão, irmã. Deus te espera em secreto para uma vida de comunhão e oração. Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe, e que nós sejamos de fato, não diante dos homens, porque isso não interessa. Eu não quero fazer orações bonitas diante dos homens, não me importa. Mas eu quero ser conhecido no altar de Deus. De quando eu me colocar para orar, Ele falar assim, está vindo ali um amigo, um filho, conversar comigo. Deixa eu acolher o meu filho com a minha presença. Vamos conversar, meu filho. Vem cá, Alexandre. Quero conversar com você. Quero ouvir o que você tem para me falar. Deus quer ouvir o que você tem para falar a Ele do seu domingo, do seu dia dos pais, da sua semana, das suas expectativas, do que você está passando. Converse com Deus. Ele te envolverá e Ele vai te abençoar. Que sejamos uma igreja de oração, de verdade, na presença de Deus, que é o que importa.